Biologia, primeira série, capítulo 9. Gravando. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão ficando em casa direitinho? Tô com saudade de vocês, viu? Vamos continuar estudando então. A gente não pode desanimar. Vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 9, que é a primeira parte do reino protista. Então hoje nós vamos falar a respeito das algas. Não esqueçam, sempre a mesma orientação para vocês. Peguem o livro para vocês acompanharem e vão marcando as dúvidas no livro. Para quando a gente se encontrar no Google Class, vocês poderem tirar essas dúvidas, vocês fazerem as perguntas daquilo que vocês tiverem ficado com um pouco mais de dificuldade, ok? Vamos começar então. Bom, vamos falar um pouco a respeito das características das algas. São organismos eucariotos e fotoautotróficos, significa que fazem fotossíntese. Tem cloroplastos com diferentes tipos de pigmentos, não apenas a clorofila, outros pigmentos também. Vivem em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Podem ser multicelulares, como essas que a gente observa aqui, ou unicelulares, como essas que a gente observa aqui em cima. As unicelulares podem ter flagelos e cílios. Não têm tecidos verdadeiros, têm estruturas que são chamadas de talos. Nessas estruturas, a gente identifica uma estrutura de fixação, uma haste e a lâmina, o que seria correspondente à raiz, caule e folha. Absorvem nutrientes por difusão. Elas têm pneumatocistos, que na verdade são bexigas flutuantes que ficam repletas de gases. Observa nessa imagem aqui o que a gente vê no interior desse círculo vermelho, essas bolinhas que vocês observam, são exatamente esses pneumatocistos, permite que essas algas fiquem flutuando. Existem algas que fazem parte do fitoplâncton, que são microalgas que ficam em suspensão na água, né? Ficam ao sabor das marés. Aqui, por exemplo, essas algas unicelulares são algas que fazem parte do fitoplâncton. E existem algas que fazem parte do fitobentos, são macroalgas que ficam fixas no substrato, como essas que nós observamos aqui nessa imagem. Vamos falar da classificação dessas algas. Existem 7 filos principais e nós vamos ver as principais características de cada um deles. Filo crisófita são aquelas algas chamadas de douradas. Quando você observa a imagem, você repara exatamente isso, né? Esse dourado que ela tem como aparência. Elas têm pigmento marrom alaranjado, além de clorofilas A e C e carotenoides, a fucoxantina, tá? Essa iridescência, essa característica de dourada que a gente observa, ocorre por conta da sílica que está presente na parede celular. Então, a parede celular dessas algas é de celulose, mas também apresenta escamas de sílica. Elas podem ser dulcícolas, ou seja, de água doce, ou marinhas. Existem espécies nos dois ambientes. O filo seguinte é o filo euglenófita, onde a gente observa algas unicelulares dulcícolas na sua maioria. Podem existir algumas marinhas, né? Mas a maior parte dulcícolas. Vivem em locais com muita matéria orgânica e ambientes poluídos, então ela é característica desse tipo de ambiente. Elas não apresentam parede celular, entretanto, ao redor de toda a sua célula, existe uma película flexível que está associada à membrana plasmática. São fotossintetizantes, mas também existem espécies heterotróficas. Elas apresentam clorofila A e B, carotenos e xantofilas como pigmentos fotossintetizantes. Em condições adversas, elas são capazes de formar cistos, né?
E esses cistos, eles permanecem até que as condições se tornem favoráveis para que elas sobrevivam. Aqui a gente vê a imagem de uma euglenófita. Próximo filo, bacilariófita, tá? Que são as diatomáceas. São algas unicelulares que apresentam carapaça com valvas duplas, né? Essas valvas duplas são chamadas de frústulas e são muito características desse grupo das diatomáceas. Se você observar nessas imagens, você vai ver que formam, inclusive, estruturas muito bonitas de serem observadas. Observa nessa imagem maior aqui e nessas imagens menores como essas frústulas podem variar. Essas frústulas, elas são formadas de polissacarídeos com sílica e opalina. É o que forma essa estrutura e o que dá essa aparência diferenciada delas. Elas podem ser dulcícolas, mas também existem espécies marinhas. A parede celular é de pectina e apresenta uma camada de sílica. E como pigmento fotossintetizante, elas têm clorofila A e C e carotenoides. O próximo filo é o filo dinófita ou pirrófita, que é o filo dos dinoflagelados. Esses organismos, eles apresentam parede celular de placas rígidas. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofilas A e C, carotenos, piridina e xantofilas. Observa que aqui a gente vê um único dinoflagelado, ok? Causam o fenômeno chamado e conhecido como maré vermelha. O que é a maré vermelha? Uma floração desses dinoflagelados causada por algum tipo de desequilíbrio ecológico nos mares, nos oceanos. Aqui a gente observa uma imagem. Toda essa mancha avermelhada, né, é por conta da presença maciça desses dinoflagelados. Uma outra característica muito interessante do grupo é a bioluminescência, que ocorre graças à oxidação do substrato luciferina. Ocorre a liberação de fótons e esses fótons são os responsáveis pela bioluminescência. Nessa imagem muito bonita que a gente observa aqui, a foto de uma praia, né, ao anoitecer, e a gente enxerga toda essa coloração brilhante que é exatamente a bioluminescência desses dinoflagelados. Próximo filo das clorófitas, que são as algas verdes. Elas apresentam parede celular de celulose. Os pigmentos fotossintetizantes são clorofila A e B, caroteno e xantofilas. Algumas conseguem armazenar carbonato de cálcio. Existem espécies marinhas e também espécies dulcícolas. E espécies multicelulares, assim como também tem espécies unicelulares. Essa que a gente observa aqui é uma alga verde bastante característica. Ela é muito encontrada nas praias, nos costões rochosos, né, nas pedras, nas rochas dessas praias. E ela é popularmente chamada de alface do mar. Então, é uma alga verde bastante conhecida, bastante comum. Próximo filo é o filo das faófitas, que são as algas pardas. São multicelulares e a maioria é marinha. Elas apresentam clorofila A e C, fucoxantinas, carotenos e xantofila. Repara que o pigmento fotossintetizante fucoxantina está em negrito porque é o pigmento característico, é o pigmento responsável pela coloração parda que elas apresentam. Algumas também conseguem acumular carbonato de cálcio, por isso elas têm um aspecto mais rígido, elas são mais durinhas. Elas têm uma estrutura de fixação que é chamada de apreensório. Último filo das rodófitas, que são as algas vermelhas.
elas têm parede celular diferenciada. Então, essa parede celular, ela é formada internamente por celulose. E a estrutura externa dessa parede celular é formada por agar e carragenano, né? São estruturas que conferem a essa alga uma característica viscosa ou uma característica um pouco mais maleável. Elas apresentam como pigmentos fotossintetizantes, clorofila A e D, ficoeritrina, xantofilas e ficocianina. Mais uma vez, a ficoeritrina é o pigmento característico da coloração avermelhada ou rosada que essas algas apresentam. Algumas espécies desse grupo são utilizadas na culinária japonesa, né, para o preparo da comida japonesa. E, principalmente, elas são muito utilizadas para a extração de agar. Repara que a parte externa da sua parede celular é formada por agar e carragenano, que são estruturas que são utilizadas na indústria como espessantes, né? Então, espessantes para gelatina, espessantes para algumas bebidas lácteas, para alguns tipos de sorvete, né? Então, esse agar, principalmente, ele é retirado dessas algas e comercializado industrialmente, ok? Depois disso, a gente precisa falar a respeito da reprodução dessas algas. Então, a gente tem diferenciado aqui a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos falar primeiro da reprodução assexuada. As algas unicelulares se reproduzem assexuadamente por divisão binária. Nós já falamos desse tipo de reprodução em outras situações, para outros grupos. As algas multicelulares podem se reproduzir por fragmentação, quando são algas filamentosas, ou por esporulação. Elas formam zoósporos, que são os esporos móveis, ou aplanósporos, que são os esporos imóveis. Quanto à sua reprodução sexuada, elas podem ter 3 ciclos distintos. Vamos falar primeiro do ciclo aplobionte-aplonte, que é o que a gente observa nessa imagem que temos aqui do lado. Então, os adultos, que são haploides, eles formam gametas por mitose. Aqui nós temos a ilustração dos indivíduos adultos, que são haploides, e por mitose eles formam os gametas. Esses gametas fazem a fusão e formam um zigoto, que é um zigoto diploide. Obviamente, 2 gametas haploides se fundiram, deram origem a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide faz meiose e forma células haploides. Essas células haploides se desenvolvem e formam um indivíduo adulto também haploide e o ciclo reinicia. Algas unicelulares, né? Para as algas unicelulares, cada indivíduo ele se comporta como um gameta. Então, uma alga unicelular, aquela única célula, vai se comportar como um gameta. 2 algas vão se fundir, vão originar um zigoto diploide dentro de um zigósporo. Esse zigoto vai fazer meiose e vai dar origem a células haploides. Essas células haploides, elas saem de dentro do zigósporo
e elas originam um organismo adulto. O segundo ciclo é o ciclo aplobionte-diplonte. Esse ciclo, a gente observa aqui a ilustração que mostra ele. Nós temos a seguinte condição. Um adulto diploide faz meiose. Então, aqui nós temos o adulto diploide, ele faz meiose e forma gametas haploides, como a gente observa aqui. Esses gametas haploides se fundem e dão origem a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide faz mitose, então, prolifera o seu número de células e dá origem a um adulto diploide que reinicia o ciclo. O terceiro ciclo é o ciclo diplobionte, que é a ilustração grande que nós temos aqui embaixo, tá? Então, a gente inicia a partir da condição de um gametófito, ou seja, um talo haploide, como nós observamos aqui, tá? Então, aqui a gente vê um gametófito e aqui um outro gametófito. Esses gametófitos, eles produzirão gametas. Esses gametas, esses gametófitos, eles por mitose vão produzir gametas. Por que por mitose? Porque eles já são haploides. Então, quando eles fazem mitose, eles dão origem a gametas que também são haploides. Esses gametas, eles irão se fundir. Então, gameta feminino, gameta masculino, eles irão se fundir, fecundam e dão origem a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai fazer sucessivas mitoses, como a gente observa aqui, mitose, mitose, e vai originar um esporófito, que é um talo diploide. Então, observa, o esporófito, ele também tem essa estrutura do talo, mas ele é diploide, enquanto que o gametófito, que tem essa estrutura do talo, é haploide. Aqui está a diferença entre eles. Então, esse esporófito diploide fará meiose e vai dar origem a esporos haploides. O esporófito é 2N, é diploide. Por meiose, origina esporos haploides. Esses esporos vão se fixar no substrato e vão originar um gametófito haploide também, ok? Então, gametófito feminino será aquele que formará gametas femininos. Gametófito masculino será aquele que formará gametas masculinos. E o ciclo, então, reinicia. Certo, gente? Bom, a gente termina a aula aqui falando a respeito da reprodução sexuada dessas algas. E vocês sabem que a gente se encontra no nosso horário de aula lá no Google Class para que vocês possam tirar as dúvidas, tá ok? Então, marquem as dúvidas aí no livro para a gente poder tirar essas dúvidas no Google Class. Lá no Google Class também vocês terão o roteiro para que vocês possam saber, as atividades que vocês vão realizar em relação a esse capítulo. No mais, gente, é isso, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, beijo no coração.